Olá, casais abençoados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paz. Vamos começar a semana falando sobre milagres. O primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus, nós sabemos, aconteceu em um casamento, as bodas em Caná da Galileia. O texto está no Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu João, no capítulo 2. E algumas coisas muito interessantes e muito importantes me tocam nesse texto, a começar pelo fato de que existem três elementos fundamentais para que um milagre aconteça. Primeiro, tem que estar acontecendo algum evento. Para que o Senhor Jesus ele faça algo, para que o Senhor Jesus interfira em uma situação, algo tem que estar acontecendo. Jesus nunca faz nada em vão. Para que Jesus se manifeste, a sua vida tem que estar acontecendo, a sua história tem que estar se realizando, o seu casamento, que é o maior evento da sua vida, já que ele começa quando a festa termina e ele se desenrola, ele acontece, ele se desenvolve ao longo de toda a sua vida, até o seu último dia de vida. Em segundo lugar, o segundo elemento para que haja um milagre, uma intervenção do Senhor Jesus nas nossas vidas, é justamente a limitação humana. Porque o Senhor Jesus, todo o milagre de Cristo, supre uma necessidade. No caso do casamento, das bodas em Caná da Galileia, acabou o vinho. O vinho simboliza a cor, o vinho simboliza o sabor, o vinho simboliza a alegria. Em algum momento daquele casamento, o vinho terminou. E o vinho era fundamental, não podia faltar o vinho. Então, ali Jesus teve que intervir diante de uma necessidade, diante de uma falta, diante de algo que o ser humano, de algo que o homem não poderia suprir. Em terceiro lugar, e mais importante de tudo, tem que haver a presença de Jesus, para que haja um milagre no seu casamento, para que haja um milagre na sua vida, para que algo aconteça na sua vida, ou na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Você precisa convidar o Senhor Jesus. No versículo 2 de João, capítulo 2, a palavra de Deus diz: foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Portanto, de tudo que você possa desejar, de tudo que você possa imaginar ser imprescindível na sua vida, nada se sobrepõe à presença de Cristo. Talvez você já tenha entendido que o seu casamento é um grande evento, que a sua vida conjugal, a sua vida familiar é um grande evento. Ela está acontecendo. Isso é o primeiro elemento para que o Senhor Jesus possa intervir na sua vida. Mas talvez você esteja enfrentando alguma necessidade, alguma falta, algo de que você se ressente, algo que você gostaria que ainda tivesse na sua vida, mas que tem faltado. Talvez algo tenha roubado a cor, o sabor ou a alegria no seu casamento. Saiba que o Senhor Jesus, ele pode suprir a toda e qualquer necessidade. Ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Mas para que isso aconteça, você precisa convidar o Senhor Jesus. Você precisa chamar ele para fazer parte da sua vida, desde os pequenos detalhes até os maiores. O Senhor Jesus precisa ser convidado de honra na sua vida. Quando o Anderson me falou qual texto ele tinha escolhido para que a gente meditasse para gravar esse vídeo, enquanto eu falava com Deus e refletia sobre essa passagem, eu lembrei de uma situação que aconteceu há alguns dias atrás. Foi uma situação referente às minhas cadeiras, que aparentemente não tem nada a ver com o texto, mas depois vai fazer todo sentido. Nós tínhamos ganhado uma mesa aqui para os fundos e eu tinha comprado 8 cadeiras. E no fim a mesa não deu certo, a gente devolveu a mesa, a gente comprou uma outra mesa que veio com outras cadeiras e eu coloquei para vender 8 cadeiras. E com o passar dos dias eu conversei com o Anderson e disse: Anderson, eu estava querendo dar de oferta o valor das cadeiras que a gente vai vender para ajudar em algo lá na igreja. E o Anderson falou: não, tudo bem, se tu está sentindo no teu coração, vamos doar o valor das cadeiras. Só que eu não tinha me posicionado, não tinha colocado diante de Deus realmente essa situação, esse desejo que eu tinha no meu coração. E eu tô trabalhando home office, eu tô indo uma vez por semana na empresa, e teve um dia em que eu fui para a empresa e ficou isso muito forte no meu coração. E eu lembro que eu vim em casa meio-dia para almoçar e eu fui direto pro quarto e fiz uma oração para Deus e disse: Deus, eu quero
usar a venda dessas cadeiras para ser bênção na tua casa. E então eu coloco diante de ti essa venda, e eu fiz o anúncio ali, eu coloquei no Facebook e almocei, e assim que eu cheguei na empresa, muitas pessoas me mandaram mensagens querendo comprar as cadeiras que eu coloquei para vender de 2 em 2 ou total de 8, né, que eram as que eu tinha. E resumindo a história, eu pude, naquela mesma tarde, eu pude escolher para quem eu iria vender a cadeira. E aí alguns podem perguntar, mas vendeu muito mais barato do que comprou, por isso que vendeu rápido. Não, eu vendi praticamente pelo valor que eu tinha comprado as cadeiras. E algo dentro de mim ficou numa alegria tão grande, porque eu sabia que era porque Jesus estava naquela situação. E eu fiz questão de, na nossa oração da noite, eu falar para o Lucas e para a Isabelle que dessa experiência que eu tinha tido com Deus, que aparentemente tão simples, mas que ela estava sendo tão real, e só que eu não sabia explicar muito bem. E lendo esse texto aqui, eu consegui perceber o quão simples foi aquela situação, justamente porque eu convidei Jesus para participar de algo que era aparentemente simples. E a partir desse convite, como diz aqui no versículo 11, revelou assim a sua glória. Então, o que eu consegui aprender com essa situação e relendo aqui na palavra de Deus é que Jesus, tudo que Ele quer é que a gente convide Ele para participar das pequenas situações ou grandes situações da nossa vida, mas que a partir do momento que a gente convida Ele para participar das nossas decisões, de tudo que a gente coloca diante dele na nossa vida, Ele se revela, a glória dele se revela através de nós. Muitas vezes nós ficamos mensurando o que nós temos a perder, referente a dízimo, referente a oferta, ou coisas que a gente precisa deixar para trás quando nós convidamos Jesus para participar da nossa vida. E tudo que Ele quer é que a glória dele seja manifesta em nós e através de nós. E isso é maravilhoso. Essa é uma experiência de algo que parece ser um problema muito simples, muito fácil de ser resolvido, mas que mesmo na simplicidade, Deus nos ofereceu uma experiência tremenda, uma experiência muito grande. Porque quando você convida o Senhor Jesus, a maior bênção que você pode receber é Ele aceitar o seu convite. E quando nós percebemos que o Senhor Jesus estava aceitando o nosso convite, então nós percebemos que nós tínhamos realmente o melhor de todos os convidados. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós podemos vir a desejar está em Cristo. Portanto, convide o Senhor Jesus para fazer parte das pequenas coisas, das grandes coisas, do seu cotidiano, do seu dia a dia, do seu casamento. Seja qual for o problema, o que importa de fato é que Ele aceite o seu convite, é que Ele participe da sua vida, é que Ele esteja com você, como prometeu, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém.